Texas quer implementar lei de coleta de biometria e DNA para evitar as falsas famílias na fronteira. Em Massachusetts, mais de 300 brasileiros lotam evento gratuito com orientações sobre a nova carteira de motorista. Em New Jersey, a abertura de festival de filme tem noite de sucesso dedicada à cultura brasileira. Em Nova York, mulheres brasileiras reforçam o debate sobre diversidade e liderança feminina nas organizações. E atenção, famosa escola de surf em San Diego, na Califórnia, está em busca de instrutores brasileiros. O povo é muito apaixonado pelo surf e são trabalhadores muito fortes. Olá, muito boa noite. Ontem a noite foi longa para um grupo de voluntários que realizou um evento para orientar a comunidade brasileira em Massachusetts sobre a emissão da carteira de motorista para imigrantes sem status, aguardada por décadas pelos estrangeiros. A repórter Giovanna Locatelli foi até o pavilhão onde aconteceu essa ação gratuita que trouxe mais de 300 brasileiros para o local. A fila dobrou o quarteirão. Eram esperadas cerca de 100 pessoas, mas o público passou de 300. Todos brasileiros buscando auxílio no preenchimento dos documentos para tirar a carteira de motorista de Massachusetts. Durante a ação, foram oferecidos serviços gratuitos de tradução de documentos, notarização e agendamento para o atendimento no RMV, órgão que regulamenta a driver license no estado. Em torno de 20 voluntários participaram da ação. Unidos, nós somos mais fortes. Um só time para trabalhar um grande sonho que está se cumprindo hoje, que é o sonho da carteira aqui nos Estados Unidos. Para os voluntários, foi um dia de muito trabalho. E quem passou aqui para fazer o seu documento saiu contente. Muito bacana, além de ser uma coisa que todo mundo está precisando, né? É um serviço pago, então está ajudando aquelas pessoas que não têm condição financeira para fazer isso. Então é lindo, maravilhoso, parabéns, né, por essa iniciativa. Tem mais de 20 anos aí que muita gente está esperando essa oportunidade de tirar uma carteira e foi muito bom o incentivo de vocês de vir aqui, protocolar os documentos, dar as explicações das pessoas para poder tirar a carteira, aqueles que têm dúvida. Tem muita gente aí fora cobrando simplesmente $400 para fazer um agendamento. E vocês estão aqui voluntariamente, é muito bom o incentivo de vocês e a comunidade agradece muito. O grande número de público fez o salão de atendimento ficar lotado e uma grande fila se formou do lado de fora. Mas a grande maioria dos brasileiros recebeu atendimento. Os trabalhos que eram para terminar às 9 foram até quase meia-noite. Parte das pessoas que não conseguiram atendimento ontem estão sendo atendidas hoje em uma nova ação. Para os voluntários, o trabalho foi gratificante. Entendemos que é uma grande conquista, né? Isso traz equidade, traz igualdade também para os imigrantes da nossa comunidade. Então, com certeza é uma grande vitória. Incrível esse trabalho. E ontem à noite também foi de muito sucesso na abertura do Newark Black Film Festival. Esse pontapé do evento, que rola até domingo, foi dedicado especialmente à cultura brasileira. Olha só as imagens que mostram o prestígio da nossa comunidade nesse que é um dos mais importantes festivais de cinema do país e que completa 49 anos. Artistas renomados brasileiros, como o músico Marivaldo dos Santos, estiveram por lá para uma apresentação especial e bem animada. A bailarina Ingrid Silva, do grupo de balé do Harlem, de Nova York, também bateu um papo importante com a plateia. Um dos grandes sucessos de bilheteria do Brasil no ano passado, o filme Medida Provisória, dirigido pelo querido Lázaro Ramos, foi o longa escolhido para abrir esse festival. Um filmaço, né, gente? Agora vamos falar de imigração, porque congressistas do Texas estão de olho em uma prática cada vez mais comum entre os imigrantes que fazem a travessia ilegal pelo México. O aluguel de crianças, que é promovido por coiotes para aumentar as chances de uma pessoa conseguir asilo ao alegar ter cruzado a fronteira com um menor de idade. A ideia é implementar novas medidas para combater crimes contra a infância, tráfico humano e fraude nos pedidos de asilo.
Deputados republicanos do Texas querem exigir que o Departamento de Segurança Interna colete dados biométricos de imigrantes na fronteira sul. A lei, que se chama B-Verify, tornaria obrigatória a realização de testes de DNA para comprovar as relações familiares entre um imigrante indocumentado e um menor de idade. Segundo o deputado Lance Gooden, cartéis violentos estão usando crianças como peões em suas operações ilícitas, o que é inaceitável e, segundo ele, tem promovido ondas de sequestros e até mesmo comércio ilegal de crianças em países da América Latina. Dados do governo mostram que o número de menores imigrantes desacompanhados na fronteira segue batendo recordes. Mais de 81 mil crianças já foram resgatadas neste ano fiscal, depois de serem abandonadas por adultos que conseguem entrar no território. Depois do intervalo, a gente mostra que o surf brasileiro está tirando onda. Uma das mais tradicionais escolas do esporte em San Diego, na Califórnia, está atrás de instrutores brazucas. E se você tem cachorros no Brasil e pensa em trazer os bichinhos aqui para os Estados Unidos, atenção! As regras de entrada dos animais podem mudar. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Uma escola de surf na Califórnia, fundada por um brasileiro há mais de 20 anos, fica em uma das cidades mais emblemáticas da cultura do surf no mundo, San Diego. E olha, a instituição anunciou que está em busca de mais instrutores brasileiros, já que o nosso país tem despontado cada vez mais no esporte e ganhado notoriedade entre os amantes da modalidade. Os detalhes com a Eloá Orazen. Viver a vida sobre as ondas e ainda ser pago para isso. O sonho de todo surfista pode se tornar realidade graças a um brasileiro, Emiliano Abate. Fundador da Pacific Surf School, uma escola de surf na ativa há mais de 2 décadas, o carioca está contratando instrutores brasileiros. A missão dos novatos é ensinar crianças, jovens, adultos e até idosos a pegar ondas. A gente teve muita experiência no passado com brasileiro e o povo muito alegre, o povo é muito apaixonado pelo surf. E são trabalhadores muito fortes, então a gente gosta muito de trabalhar com brasileiro e com essa situação agora do Brasil, o Brasil é um dos países, é um país mais forte do surf do mundo agora, e então a gente está querendo trazer essa paixão, essa coisa do Brasil para cá. A gente sabe que o Brasil tem um dos melhores atletas e os melhores técnicos do mundo, né? E a gente está querendo incorporar isso aqui na Califórnia. A Lívia, que por anos comandou a operação da escola de surf, explica que o trabalho é ainda mais puxado na estação mais quente do ano e que requer jogo de cintura por parte dos instrutores. Verão bomba muito. Tem, assim, uma média de 250 pessoas por dia passando fazendo aula de surf, ou fazendo surf camp, ou fazendo, entendeu? Desde criança até, tipo, já aula para 80 anos de idade, assim. Pessoas que são super treinadas em outros esportes e pessoas que não têm a menor experiência, não fazem esporte nunca e tudo mais. E é engraçado que o surf é mais do que você ser super fit, tem essa questão de você saber, se você souber fazer certo, levantar numa prancha certa, mesmo você não sendo uma pessoa super fit, você consegue pegar onda. Com aulas de surf para iniciantes e intermediários, a Pacific Surf School já contou com mais de 200 mil alunos desde a sua fundação em 1997. A escola funciona nas praias de Pacific Beach, Mission Beach, Ocean Beach e La Jolla, todas em San Diego, e oferece aulas coletivas, semi-privadas e particulares. Eu acho que a Califórnia é meio que um centro, né, para as pessoas que têm esse vínculo com o surf e querem viver, tem essa questão do lifestyle e tudo mais. Então, muito brasileiro vem para cá para viver meio que esse sonho, assim, sabe? Eu acho que para eles é uma das coisas mais incríveis poder trabalhar com isso, né? Ficou interessado e quer curtir a maré alta do surf brasileiro nos Estados Unidos?
O cara que mais entende do assunto dá as dicas de como não deixar essa onda passar. Tem que ter uma permissão de trabalho, né? Tem que ter primeiros socorros, né? Open water, que é, né, tipo salva-vidas, saber sobre correntezas, todo esse tipo de coisas. A CPR, né? Que é resgate, né? Essas coisas, né? Então tudo isso, a gente tem um curso aqui que é feito aqui, que a gente faz com as empresas da Califórnia. Mas o mais importante para poder vir aqui é ser apaixonado por surf, gostar de surf, atletas que já foram surfistas profissionais, que têm visa de atleta para viajar, para trabalhar. Tem muitos estudantes também, às vezes, que vêm morar aqui nos Estados Unidos, aprender inglês, e depois eles conseguem uma permissão de trabalho, de surf, para poder trabalhar por 1 ano, 2 anos. Né? Então, esse é o único requerimento, né? Para contratar um professor de surf que não seja americano. Quando a gente mora fora do país e tem bichinho de estimação, sabe o quanto é complicado o processo de transporte desses animais. Bom, agora é preciso se atualizar, gente, porque pela primeira vez em 70 anos o governo norte-americano está propondo novas restrições sobre como os cães são importados aqui para o país. A mudança acontece após um aumento de casos de raiva no exterior, onde o vírus ainda é endêmico em mais de 100 países. Uma coisa não muda. Para entrar nos Estados Unidos, os cachorros devem estar vacinados com a antirrábica. Mas aqueles que vierem de países considerados de baixo risco ou sem o vírus da raiva precisam de um atestado comprovando que estavam apenas nesses locais nos últimos 6 meses. Já os cães que vêm de países considerados de alto risco para a raiva devem ser colocados em quarentena logo no desembarque, mesmo apresentando a vacinação. As novas regras não se aplicam a gatos. Alguns defensores dos direitos de animais criticaram a proposta, dizendo que ela iria complicar o trabalho de grupos de resgate de cães fora dos Estados Unidos. Mas o CDC diz que os novos regulamentos propostos são importantes para evitar a reemergência da raiva aqui no país. Agora, uma boa notícia para quem tem filhos e paga caro toda vez que precisa levar as crianças ao médico aqui no país. A administração Biden anunciou uma proposta para tornar os cuidados infantis mais acessíveis. Essa medida é uma atualização de uma ordem executiva que o presidente Joe Biden assinou em abril. Entre as novidades estão mudanças no Programa Federal Infantil para famílias de baixa renda. Nos atendimentos médicos, por exemplo, a ideia é limitar os pagamentos do copay para crianças em no máximo 7% do valor das consultas. A Casa Branca também sugere que os estados norte-americanos isentem esses copagamentos para as famílias mais pobres e vulneráveis. Depois do intervalo, tem alerta para quem gosta de fazer cruzeiros. Aumentaram os casos de surtos de vírus nas embarcações. E a gente mostra os detalhes de um museu subaquático que tem no sul da Flórida e que acaba de receber mais uma peça de arte. Os brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos costumam gostar de fazer cruzeiros, sobretudo com a onda de navios patrocinados por grandes cantores lá do nosso país que saem daqui da Flórida e viajam rumo às Bahamas. Mas é preciso estar alerta porque depois de anos de declínio, os surtos de norovírus estão aumentando nessas embarcações. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, só neste ano já foram registrados 13 surtos, o número mais alto em 10 anos. As causas ainda são investigadas, mas especialistas acreditam que o aumento da demanda por cruzeiros e o número recorde de passageiros podem estar por trás da origem desses surtos. O norovírus é altamente infeccioso e causa inflamação no estômago e no intestino, levando a doenças gastrointestinais graves. Para evitar a propagação, os passageiros dos cruzeiros estão sendo aconselhados a lavar bem as mãos com sabão e água morna. Agora a gente tem uma boa dica para quem vive no sul da Flórida ou quem pensa em fazer turismo por aqui neste verão. Você sabia que em Pompano Beach existe um museu subaquático? Ele acaba de receber uma nova peça de arte que agora se junta a tantas outras curiosidades afundadas para a formação de um belo parque marinho que estimula a criação de novos recifes de coral na região.
A Cone Rocha nos mostra essa novidade. O Shipwreck Park iniciou o projeto para ampliar a conscientização sobre a necessidade de preservar o sistema natural de recifes de coral aqui na Flórida. Ao longo dos anos, o Museu Subaquático foi crescendo com embarcações afundadas, que viraram habitat de muitos animais e esculturas, que formaram um dos locais de mergulho mais curiosos e visitados do Sunshine State, a 30 metros abaixo da superfície do oceano. Agora, o museu embaixo d'água recebeu mais uma peça de arte, essa escultura de um robô mergulhador de 2 metros de comprimento e 220 quilos. Ela foi transportada por um catamarã de 45 pés e levada para o fundo do mar por uma equipe de mergulhadores. Chamada de Mecan H2O, a peça feita de aço foi colocada na popa do Lady Luck, um navio-tanque que foi afundado em 2016 no Shipwreck Park e que hoje é cercado por outros 16 naufrágios cobertos por vida marinha. A mais nova peça do Museu Subaquático foi desenvolvida por artistas de Portland, no Oregon, e faz parte do programa de arte pública da cidade de Pompano Beach. Legal demais, hein, gente? Deve ser lindo esse museu. Bom, agora a gente muda um pouco de assunto para falar desses dias de muito calor. Diante do aumento das ondas quentes que tem castigado os Estados Unidos neste ano, a Casa Branca anunciou um plano de ação para ampliar a conscientização da população para o calor extremo, que aqui no país mata mais pessoas do que qualquer outro desastre relacionado ao clima. Dados do Serviço Meteorológico Nacional mostram que as mortes provocadas pelo calor já superam os óbitos causados pelos furacões na última década. São mais de 700 mortes anuais. Diante dos dados e do aumento da frequência e potência das ondas quentes, a administração Biden anunciou um plano de ação para ampliar a conscientização das pessoas sobre os perigos relacionados ao clima. Para isso, 5 milhões de dólares serão destinados para a criação de 2 novos centros de pesquisa. Através desses espaços, a ideia é ajudar as comunidades mais carentes a entender melhor e se preparar para o calor forte, que está cada vez mais comum. O governo discute ainda como tornar as habitações mais resilientes aos extremos do clima. A Casa Branca também planeja criar um sistema nacional integrado de informações de saúde e calor, com foco na justiça ambiental, destinando mais atenção e verbas às pessoas que vivem nas áreas mais periféricas, que são as que mais sofrem as consequências das mudanças climáticas. Agora tem um rápido intervalo e na volta todas as informações sobre a rara aparição da aurora boreal nos céus dos Estados Unidos nesta noite. E a gente mostra como foi um evento dedicado ao empoderamento de mulheres negras, promovido pelo Consulado e pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos em Nova York. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. A aurora boreal pode fazer uma rara aparição aqui nos Estados Unidos. A previsão é de que ela poderá ser vista hoje à noite em pelo menos 17 estados. As auroras ocorrem quando átomos e moléculas da atmosfera da Terra se chocam com uma explosão solar. E dessa vez essa explosão vai ser tão forte que vai empurrar as luzes mais para o sul do que o comum. Com isso, milhões de moradores dos Estados Unidos poderão assistir a esse espetáculo do jardim de casa. Os locais onde o fenômeno vai ser mais forte são Michigan e Minnesota. Além disso, todos os estados que ficam na parte superior do país, se a gente dividir o mapa em 2, têm possibilidade de presenciar esse espetáculo de luzes. Segundo especialistas, os melhores horários de visualização são entre 10 da noite e 2 horas da manhã. Então, quem vive mais para o norte do país, boa sorte. Eu vou ficar com inveja porque eu tenho um sonho de ver a aurora boreal, deve ser incrível. Bom, gente, agora vamos dar, então, uma olhadinha na nossa previsão do tempo. Hora do nosso telão para a meteorologia. Vamos ver como é que vai ficar o dia de amanhã. Olha, a previsão já de tempestade lá na Nova Inglaterra, gente. Na região de Washington também bastante trovoada e vocês veem que essa chuva vem se arrastando para toda a costa leste dos Estados Unidos, chegando até a Flórida, onde em Miami o sol vai aparecer entre nuvens com máxima de 94. Muita chuva prevista também em New Orleans, viu?
No Texas, Houston, Brownsville e San Antônio com máximas aí em torno dos 100 graus e tempo encoberto. Em El Paso, essa máxima sobe para 106. Em Albuquerque, no Novo México, o sol vai brilhar bastante na sexta-feira com 102 de máxima. Em Phoenix, a temperatura sobe mais, 114, gente, com o tempo encoberto. 113 em Las Vegas, com muito sol brilhando. E na Califórnia a gente tem previsões aí um pouco diferentes. Em Los Angeles, bastante sol previsto. E em São Francisco, tempo encoberto com uma máxima que já bate aí os 70. E pelo menos 8 tornados foram detectados pelas autoridades do estado de Illinois. Um dos fenômenos chegou a atingir a região metropolitana de Chicago, a terceira maior cidade dos Estados Unidos. Até mesmo o tráfego aéreo precisou ser interrompido. Um alerta foi emitido e quem estava no Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago teve que buscar abrigo nos terminais. Segundo as autoridades, mais de 300 voos foram cancelados ou adiados nos 2 principais aeroportos da cidade. É que do lado de fora do aeroporto, tornados provocaram pânico e destruição. Uma ação rápida do governo emitiu ordens para os moradores permanecerem em espaços fechados, o que evitou tragédias. Esta moradora conta que os alertas foram disparados para os telefones de toda a população. Nenhuma morte foi registrada, mas os danos materiais foram muitos. Árvores, veículos e até casas foram levados pela tempestade. Tornados poderosos estão cada vez mais comuns no país. Olha só esse flagrante impressionante feito há poucos dias no condado de Washington, no estado do Colorado. 2 dos fenômenos se formaram lado a lado, numa cena daquelas que parece de filme. Impressionante essa última imagem, né, gente? Enorme esse tornado, esse duplo tornado que foi registrado lá no Colorado. Bom, agora a gente fala da importância de ações de empoderamento para mulheres negras brasileiras que vivem aqui no país. O Consulado-Geral do Brasil em Nova York e a Câmara Comércio Brasil-Estados Unidos realizou um evento com mulheres inspiradoras para discutir e promover a diversidade e liderança feminina nas organizações. A reportagem é da Carolina Camargo. Aline Odara, Fernanda Dias e Stephanie Mulcock. O que essas 3 brasileiras têm em comum? Elas lideram organizações de prestígio que promovem apoio a mulheres negras e à diversidade, equidade e liderança feminina. As 3 estiveram juntas no evento para compartilhar histórias, contar experiências e falar da importância de unir forças para fazer a diferença na vida das mulheres negras brasileiras, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. As palestrantes estão à frente de 3 importantes organizações sobre o assunto: Agbara, Quilomba Collective e Garra. Através de suas experiências, elas puderam contar ao público um pouco mais sobre os desafios das mulheres negras em muitas áreas, como, por exemplo, no mercado de trabalho. Hoje, segundo dados das instituições, 54% da população brasileira é negra. 28% desse total são mulheres. No entanto, 43% dessas mulheres trabalham em empregos informais. Em inglês, no evento, Aline Odara, diretora do Fundo Agbara, disse: quando promovemos acesso ao crescimento econômico para mulheres negras, estamos falando de mitigar muitos problemas sociais, como analfabetismo, desemprego, abandono escolar e perseguição a jovens negros. O embaixador Adaunio Senaganem, cônsul-geral do Brasil em New York, que conta com o Espaço da Mulher Brasileira, esteve na rodada de conversas e disse que essas ações ajudam a fortalecer as comunidades lideradas por mulheres e a criar um mundo mais igualitário. Ele destacou a importância de iniciativas que estimulem o desenvolvimento pessoal e profissional das brasileiras que vivem na região. É com muita satisfação que eu trago algumas palavras para vocês sobre as iniciativas do consulado na área da igualdade racial e empoderamento feminino. Nós tivemos a oportunidade de receber a ministra Aniele Franco algumas semanas atrás e em seguida realizamos, em coordenação com a Câmara de Comércio, um evento para debater os temas com a Agbara, com a Quilomba e com o Grupo Garra. Foi um evento muito produtivo, combinamos uma série de iniciativas nessa área e contamos com a participação de todos.
É isso aí, um evento muito importante realmente, ações como essa fazem toda a diferença e legal a gente compartilhar a história dessas mulheres inspiradoras, dessas organizações com a nossa audiência. E o Jornal Américas no Ar desta quinta-feira termina agora, a gente volta a se encontrar de novo amanhã. Vem aí mais um episódio da 7ª temporada da série Reis. Uma boa noite para vocês e a gente se vê na sexta.